O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. Coreia do Sul protesta por uso de vestimenta típica coreana em abertura olímpica. Pois é, no programa passado, né, a gente passou rapidamente pela questão do boicote diplomático à abertura dos Jogos Olímpicos, mas a gente pouco falou da abertura em si, até porque ela tinha ocorrido apenas algumas horas antes da gravação, e também mencionamos que ainda não havia, né, não tínhamos resultados esportivos nas Olimpíadas. Resultados esportivos eu digo né, que a gente comente aqui no programa, né, como a gente costuma fazer durante as edições de Jogos Olímpicos. Então, aqui no programa de hoje, a gente vai passar rapidamente, né, por algumas questões da abertura, por duas questões do quadro de medalhas e também por 3 outros episódios, né, 3 polêmicas, controvérsias, tretas, se preferirem, dos Jogos Olímpicos, né, desses dias, dessa semana aí de Jogos Olímpicos. Começando pela abertura, né, o que aconteceu? O governo sul-coreano protestou contra a presença de um hanbok durante a abertura. Tá? O hanbok, né, é uma vestimenta feminina, é um vestido que os coreanos têm como parte do seu patrimônio histórico, cultural. Seria né, o que a gente chamaria ali de vestimenta típica, né? Usando esse termo meio amorfo. E qual é a acusação? Né? Especialmente na imprensa sul-coreana, né, por parte da opinião pública, né, sul-coreana, e também, tá, por políticos sul-coreanos, tá? Que a China ela busca se apropriar de símbolos coreanos como parte dos seus próprios símbolos. Lembrando que, durante períodos na história, tá, a Península da Coreia fez parte ou foi dominada pelo Império Chinês. Eu digo foi dominada, por exemplo, como o que a gente chamaria na Europa, né, fazendo uma analogia, né, de suzerania e vassalagem. A gente diz que é uma analogia porque a gente já lembrou aqui várias outras vezes, discutindo, por exemplo, a palavra imperador, né, esses são termos derivados da cultura latina romana, né, então não é a mesma coisa, então por isso que seria uma analogia. E o feudalismo não existiu fora da Europa Ocidental. Então, né, quando fala de Japão feudal, né, por exemplo, é uma analogia. Muito bem lembrado. Então, devido a esses períodos de dominação, ou, se alguém quiser uma versão mais light, né, períodos de ligação, de conexão, porém, na prática era um período de dominação, autoridades sul-coreanas e parte da opinião pública sul-coreana, né, falam que, olha, a China tenta se apropriar de símbolos coreanos como parte ali de um eventual apagamento da própria independência coreana, né, ou então colocar a cultura coreana como parte da cultura chinesa. Então, essa foi a primeira controvérsia diplomática, né, em relação à abertura, devido à presença dessa vestimenta típica na abertura.
Já a embaixada chinesa em Seul, né, disse que a presença do hanbok na cerimônia de abertura foi para representar uma das dezenas de grupos étnicos chineses. No caso, os Joseonjok, né? Lembrando que Joseon é o termo histórico para a Coreia, né? Que são basicamente descendentes de coreanos que vivem dentro da China, tá? Então, não seria uma parte da China falar que, olha, a Coreia é nossa, mas simplesmente que existem chineses coreanos, né? Chineses de ascendência coreana ou de cultura coreana, tá? São mais ou menos 2 milhões de pessoas de origem coreana que vivem dentro da China e são uma minoria reconhecida, né, com essa questão cultural reconhecida. Claro que 2 milhões, né, que nem quando a gente falou de muçulmanos da Índia, né, é um termo que sempre vai depender de uma referência absoluta ou uma referência proporcional. Se a gente pensa, né, 2 milhões é bastante gente, é gente pra caramba. Agora, se você pensa dentro da proporção da população chinesa, é um grupo bastante pequeno, uma parcela bastante reduzida. Essa foi, talvez, a principal questão internacional, né, ou seja, no sentido estrito da palavra, entre um país e outro, em relação à abertura das Olimpíadas. Aí, na abertura da Olimpíada de Inverno, nós tivemos outro episódio, que foi o fato de que a pira olímpica ela foi acesa por 2 atletas, tá? Um casal de atletas chineses. O esquiador Zhao Jianwen e a também esquiadora Dinigir Ilamujiang. Ela, que é da região das montanhas Altai, na fronteira com a Mongólia, na província de Xinjiang. Estou dando todas as dicas, né, do nome e da localização para dizer que ela é uma atleta uigure. Tá? Então a China colocou uma atleta uigure para acender a pira olímpica. E qual foi a repercussão? Né? Qual foi a interpretação disso? Né? Tem algumas maneiras que a gente pode interpretar essa decisão. Uma delas é que a China está falando, olha, né, vocês alegam que nós cometemos genocídio contra os uigures, mas nós estamos aqui colocando uma atleta uigure em pé de igualdade para acender a pira olímpica, porque eles são parte da China, porque eles são pessoas e cidadãos chineses e nós valorizamos eles. A outra interpretação pode ser de que a China estava dando uma piscadela, falando, vocês não dizem aí que a gente maltrata, que a gente comete genocídio com os uigures? Pois bem, os uigures são chineses, né, e ponto final. Aqui, a gente, né, colocou uma atleta uigure para acender a pira olímpica de pirraça, né? Então, China fez isso como um gesto de boa vontade, um gesto de conciliação. A China fez isso de pirraça. E, segundo o governo dos Estados Unidos, via a porta-voz do governo Biden, a Jen Psaki, né, aquela que a gente criticou na semana passada, teria sido uma tentativa de distrair o mundo das várias violações de direitos e genocídio cometido contra a população uigure. Tá? Também houve, né, uma discussão de que a China acusa, né, outros países de querer politizar os jogos. Mas a própria China teria, né, ao colocar uma atleta uigure para acender a pira olímpica, né, a própria China teria politizado os jogos. Lembrando que a gente falou do boicote, né, do boicote diplomático no programa passado, e a gente, em outras circunstâncias, também já falou de como esse boicote diplomático é para inglês ver, já que não existe um boicote esportivo, não existe um boicote econômico. Ou seja, né, a grana vai continuar girando, os grandes patrocinadores que querem ter suas marcas expostas vão continuar com suas marcas expostas. O que a gente teve
foi a ausência de representação oficial dos governos. Porém, meu caro Matias, nós tivemos uma questão muito interessante, um episódio interessante em relação a essa questão dos uigures, que é o seguinte, né? Dentre algumas lideranças políticas presentes na abertura, tiveram os que o próprio cargo pede pelo máximo possível de neutralidade política, né? Como o presidente do Comitê Olímpico Internacional e o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. E no domingo, dia 6 de fevereiro, o Antônio Guterres se encontrou com o Xi Jinping. E ele falou que espera que o governo chinês, tá, permita que uma missão liderada pela Michelle Bachelet, né, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, que a gente já citou várias vezes em programas anteriores, sobre, por exemplo, relatórios sobre a Venezuela, relatórios sobre a Colômbia, o Guterres falou que espera que o governo chinês permita, em breve, que uma missão liderada pela Michelle Bachelet possa fazer uma visita com credibilidade à região de Xinjiang. Ou seja, fala, olha, né, por que vocês não permitem, né, que uma missão do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, liderados pela alta comissária, né, vá até Xinjiang e produza um relatório do que viram, né, e essa missão, né, com credibilidade. Para mim, ele usou essa palavra, né, com credibilidade, crível, né, credible em inglês, com um duplo sentido. O primeiro de falar, olha, a ONU, né, o Alto Comissariado da ONU, como uma organização independente, vai ter credibilidade para produzir um relatório fiel à situação de fato e que não fique reduzido ou que não possa ser reduzido às disputas entre as duas potências, entre a China e os Estados Unidos. Né? Lembrando que a China fala, não, esses aqui não são campos de concentração, são apenas locais de reeducação, onde a gente combate o extremismo religioso, onde os homens uigures recebem uma educação profissional, inclusive. Enfim, é uma política antiterrorismo, anti-extremismo. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados falam, não, esses campos de concentração são locais onde você tem detenções arbitrárias, onde você tem violações de direitos humanos, onde tem esterilização forçada, onde tem doutrinação política, né, e exploração de mão de obra. Lembrando que o governo dos Estados Unidos, ainda na gestão Trump, né, quando era o Mike Pompeo como secretário de Estado, impôs, por exemplo, né, que produtos feitos na região de Xinjiang, com suspeita de uso de trabalho forçado de uigures, não poderiam entrar nos Estados Unidos. É quando começou a formalização dessa acusação de genocídio. Tá? Lembrando que genocídio é uma acusação formal, existe uma tipificação de genocídio, e que no caso seria a destruição da identidade uigur, da identidade cultural uigur. Pois bem, então você tem a China falando, não, esses campos são para combater o extremismo religioso, né? Esses centros de educação, e os Estados Unidos falando, não, são campos de concentração onde ocorrem políticas genocidas. E aí, nós tivemos mais de uma vez, né, visitas por políticos e diplomatas de outros países muçulmanos, né, países como a Arábia Saudita e Paquistão. E nós temos vários países muçulmanos que defendem a política chinesa. Porém, são países que não são exatamente, não possuem exatamente, né, uma independência em relação à China. Ou são grandes parceiros econômicos e políticos, como o Paquistão, que a gente mencionou, ou então são países que também estão interessados em evitar criar um precedente sobre a sua própria situação política interna, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, né? São países que já elogiaram a luta contra o extremismo e contra o terrorismo dentro da China. Né? E que no caso da Arábia Saudita é uma piada, né?
Exatamente. A Arábia Saudita falando de luta contra o extremismo, meu Deus. Né? Sei lá, sou eu falando para as pessoas não serem hipocondríacas. Então, quando o Guterres, então, fala de uma visita com credibilidade, ele também não está só falando que, olha, né, o Alto Comissário da ONU, como organismo independente, pode ajudar a solucionar essa questão. Mas ele também está falando de que, olha, não existiu uma visita crível aí. Porque todas as informações que falam de Xinjiang ou vêm do próprio governo chinês, ou vêm dessas missões, né, meio chapa branca, ou virão pelos Estados Unidos e organizações de oposição à China. Então, organizações de dissidentes uigures, de refugiados uigures nos Estados Unidos. Organismos ocidentais. Isso, e aqui não se trata, para um ouvinte à primeira vista, pode parecer que a gente está simplesmente tirando crédito de quem faz a denúncia, tirando crédito de, por exemplo, eu esqueci agora o nome, de uma mulher ativista que depôs, inclusive, no Congresso dos Estados Unidos, ou dessas missões do Paquistão, da Arábia Saudita, tal. Não se trata de descredibilizar, se trata de apontar que, nessa disputa entre China e Estados Unidos, são posições antagônicas que serão facilmente descredibilizadas pelo outro. Então a China vai virar e falar, olha só, esse pessoal aí que está depondo nos Estados Unidos, eles estão mentindo, porque eles foram cooptados pelos Estados Unidos contra a China. Enquanto o outro lado vai falar que essas informações são do governo chinês, são informações oficiais que estão escondendo ou omitindo coisas. Então, quando o Guterres usa essa palavrinha, né, o credible, fala, olha, tem que ter uma missão com credibilidade à região, ele rapidamente consegue apontar que olha, a gente precisa de uma missão comprometida com direitos humanos, de maneira independente, no chão, né, on the ground, que possa visitar essas instalações e que consiga sair dessa troca de acusações, dessa mera troca de acusações. Dessa disputa narrativa, né? Porque, assim, de fato, existem os centros de detenção, só que daí o Ocidente diz que são campos de concentração e está tendo uma limpeza étnica na região, enquanto Pequim diz que são campos de reeducação contra o extremismo islâmico / narcotráfico. Isso. E é o que você colocou, né? A gente tem essa disputa e claro, não se trata aqui de colocar que apenas uma disputa narrativa, como se não tivessem evidências que apontem para violações de direitos humanos cometidas pela China. Existe uma questão com os uigures, isso é ponto pacífico. Só que a diferença é a perspectiva da República Popular da China e as potências ocidentais, né? E daí existem divergências dos números, dos reais motivos, enfim. Não é uma questão simples, evidentemente, senão a gente não estaria falando sobre isso há quase 15 minutos, assim como em outras edições do Xadrez Verbal. A questão, e que o Guterres coloca bem, é que é um debate enviesado, né? Então, justamente, a Organização das Nações Unidas, como um organismo independente, tenta dar o seu parecer sobre essa questão local. Isso, e só para a gente começar a transição para outros temas, também permite uma reação emocional, né, muito fácil, né? Então, tá falando isso porque é pró-China, tá falando isso porque é anti-China, tá falando isso porque é pró-Estados Unidos, anti-Estados Unidos, o que for. Ou então é islamofobia, ou então é sinofobia, sendo que não, se tratam das duas principais potências mundiais hoje e é cada uma defendendo o seu pirão, em bom português. Então, tivemos, né, a atleta uigure ascendendo a pira olímpica e junto com isso esse encontro entre o Guterres e o Xi Jinping no domingo, que acho que foi bastante interessante.
Falando das medalhas, né, meu caro Matias, nós temos aqui duas citações apenas por enquanto. Quando a gente sempre fala dos Jogos Olímpicos, a gente sempre tenta trazer os ineditismos, e a Nova Zelândia venceu a sua primeira medalha de ouro numa Olimpíada de Inverno, tá? Com a atleta Zoe Sadowski-Synnott no snowboard, tá? A primeira medalha de ouro da história da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos. Seria o país mais austral do mundo a conquistar uma medalha olímpica de ouro? Olha, possível. É bastante possível. Pensando aqui, olhando assim de cara para o placar da atual Olimpíada de Inverno, sem dúvida. Tá? Agora não sei se teve outras ocasiões. Não sei se, por exemplo, se a Argentina já venceu uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Até estou buscando isso aqui. E enquanto você busca aí sobre a Argentina, tivemos também a medalhista Gu Ailing, ela, uma atleta chinesa, esquiadora do salto, né, com esqui, e ela venceu a medalha de ouro, e ela celebrou a sua conquista tanto em chinês quanto em inglês, e dizendo que o esporte tem um grande poder unificador, tá? E também ela postou tanto nas redes sociais chinesas quanto nas redes sociais dos Estados Unidos, né? Então ela tentou ali fazer esse papel de conciliador, ela que tem a mãe chinesa, o pai nascido nos Estados Unidos, ela nasceu em São Francisco, né? Então ela é cidadã estadunidense, e tentou aí fazer esse papel, né, de aproximar as duas culturas. Ela que nos Estados Unidos é mais chamada de Aileen, né? Aileen com E. Todas as informações são da coluna do Nelson de Sá na Folha de São Paulo. Inclusive tem lá vídeo para quem quiser assistir, né, dela falando tanto em chinês quanto em inglês, tanto em chinês quanto em Estados Unidos. Agora, né, saindo das medalhas, vamos aí para os episódios, como a gente mencionou, de controvérsias, polêmicas, questões políticas, começando talvez pelo mais recente, né, de que a fenômena da patinação russa, a Kamila Valieva, de 15 anos de idade, ela já havia vencido 2 medalhas de ouro, uma individual e uma por equipes, porém, ela foi pega no exame antidoping. Porém, segundo a atleta e segundo a representação da atleta, o medicamento que foi pego no exame antidoping é um medicamento para o coração, que não seria para melhorar o desempenho esportivo dela, seria um medicamento mesmo, e estão recorrendo. Ainda assim, seria um agente metabólico e que é banido, né, pela Agência Mundial Antidoping, porque ele melhora, né, o fluxo sanguíneo, tá? Então, isso poderia trazer, sim, um benefício esportivo para a atleta. Mas por conta da idade dela, tá tendo uma preocupação, um zelo muito grande, já que ela é menor de idade, né? Exatamente. Inclusive, quando teve o primeiro resultado, não revelaram a identidade, né, da atleta. Teve isso também, né? Porque ela, como você mencionou, é menor de idade. Talvez o principal episódio, a principal polêmica até agora, o principal episódio negativo dos Jogos Olímpicos tenha sido do repórter neerlandês, o Jord Den Daas, que estava fazendo uma transmissão ao vivo, tá, das Olimpíadas, e, né, chegam ali 2 guardas, né, e meio que tiram ele de onde ele estava, né, arrastam ele ao vivo, tá, dizendo que ele não estava dentro da área de imprensa. Segundo o próprio repórter, ele estava fazendo a transmissão numa área mais isolada, por querer ficar
né, desculpa o trocadilho, né, querer ficar mais isolado pela questão da pandemia ali, então ele queria ficar longe dos outros repórteres e tal, mas como a gente mencionou, ele é puxado, né, ele é arrastado durante a transmissão ao vivo. Isso supostamente porque ele não estava na área de imprensa correta, né? O vídeo viralizou, e claro, né, nas redes sociais. Segundo a organização, né, segundo o Comitê Olímpico Internacional, a segurança foi extra zelosa, né, teve um zelo extra e agiu com certo exagero, tá? Porém foi um incidente isolado, tá? Porém, segundo o jornalista, né, esse tipo de coisa é uma regra e que falaram que a organização dos Jogos Olímpicos está extremamente hostil com a imprensa estrangeira, inclusive, né, usando aí como argumento a questão da pandemia, né? Outra questão que está também em debate sobre as Olimpíadas é que o app oficial, né, das Olimpíadas, ele foi considerado muito pouco seguro, tá? O MAI 2022, segundo, inclusive, também organizações, né, civis e governos ocidentais, as brechas de segurança do app permitiriam, né, monitoramento, permitiriam deixar os celulares vulneráveis a ataques, e por isso teve 2 ouvintes que mandaram essa notícia pra gente, peço desculpas porque não vou lembrar o nome, mandaram no Twitter. Vários comitês olímpicos, incluindo o Comitê Olímpico Australiano, Canadense e dos Estados Unidos, recomendaram que os seus atletas usem celulares descartáveis, ou então celulares que eles depois podem formatar, né? E VPNs quando estiverem na China, né? A VPN ali, que é a Virtual Private Network, que é basicamente você cria ali um disfarce de onde é a sua conexão, né? Todo mundo conhece mais VPN aqui no Brasil porque, quero assistir um filme que tem na Netflix dos Estados Unidos, mas não tem na Netflix brasileira. Então você usa o VPN para fingir que está conectando a partir dos Estados Unidos. Né? E também contas de e-mail provisórias. Tá? Então, repito, teve 2 ouvintes que mandaram essas notícias para a gente, mas infelizmente não anotei o nome porque foi no fim de semana, inclusive, que eles mandaram. Tá? Então, sobre as Olimpíadas propriamente ditas, meu caro Matias, temos mais alguma coisa? Temos aí alguma adição? Além do protesto de não estar tendo falha de cobertura de Olimpíada de Inverno, um absurdo isso. Não, é só que Argentina e Chile não conquistaram nenhuma medalha, nem de ouro, na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. E teve também a trollada, né, do jornalista Chen Heihua, que é correspondente do China Daily na União Europeia, com o Enes Kanter, né, já que o jogador suíço-turco, na última janela de transferência da NBA, acabou sendo trocado com o Houston Rockets, mas foi dispensado logo em seguida, e daí o jornalista disse que ele pode ser agora uma marionete do John Bolton em tempo integral, já que o Enes Kanter, que adotou o nome de Freedom, à la Ron Artest, e tem advogado pela causa dos uigures. Pela causa dos uigures e também, né, contra o governo turco. Agora, achei interessante falar que ele é uma marionete do John Bolton. O John Bolton, o John Bolton não tem cara de que curte basquete. Eu diria que o John Bolton gosta de NASCAR. É o bigode. Alguma coisa assim. Como é que é? Aqueles caminhões de Monster Trucks. Mas pegou pesado aí. E eu cheguei a ver isso no Twitter, né? Que ele foi trocado e foi dispensado logo depois. Essa janela de transferência da NBA que foi meio maluca, inclusive o Porzingis. O Dallas se livrou do Porzingis, fiquei chocado. E justamente o Enes Kanter ser trocado pelo Houston Rockets, que teve toda aquela questão com a China que a gente repercutiu faz o quê? 3, 4 anos
do General Manager lá, que também, na época, foi por conta de Hong Kong, né? Que ele tinha postado contra o governo chinês em relação a Hong Kong. Exatamente. Mas, ó, eu fui conferir aqui e aparentemente o Houston Rockets dispensou ele, mas contratou depois. Ah, tá. Então já perdeu a provavelmente para renegociar o contrato. Para manter o salary cap, né? Isso, provavelmente isso. Porque ele consta aqui como atleta do Houston Rockets. Então, acho que ele... O Houston Rockets não vai ter jogos transmitidos na China, então. De novo. Bem, Matias, e aí agora começando o nosso giro, né, quem esteve na abertura das Olimpíadas, quem também esteve na abertura das Olimpíadas, a gente mencionou semana passada, foi o presidente da Argentina, né, o Alberto Fernandes, e eles se encontraram, né, o Alberto Fernandes e o Xi Jinping, no domingo, dia 6, tá, num encontro bilateral, quando assinaram, né, a entrada, né, a adesão da Argentina à nova Rota da Seda. Né, agora mostrando que é uma nova Rota da Seda mesmo, porque a Rota da Seda original não passava pelo continente americano. E teremos aí o financiamento chinês para obras de infraestrutura na Argentina de 23,7 bilhões de dólares. Tá? Cerca de 14 bilhões, né, já está acordado, tá? Com foco em 10 projetos de infraestrutura, e a segunda parte são 9,7 bilhões de dólares para projetos vindouros, projetos ainda por vir. Nesse sentido, é interessante lembrar que nós temos, a gente chegou a falar um tempo atrás, nós temos um grande telescópio chinês na Argentina, né, que é a Estação Espacial Lejano, na província de Neuquén, que fica ali no centro-sul da Argentina, tá, no deserto da Patagônia, e foi o primeiro equipamento espacial, né, chinês construído fora da China. A gente falou disso quando o governo Trump protestou contra essa estação. Inclusive, especula-se, né, que a estação tem ligação com o projeto chinês de mandar missões a Marte, tá, porque é uma antena gigantesca. Também especula-se se ela não teria ali uma função de coleta de inteligência, uma função militar. Mas é interessante citar isso porque, né, o acordo da nova Rota da Seda não é exatamente um início de relações entre Argentina e China, né? Já tinha essas relações. E uma outra notícia ligada a isso, e aí que eu acho, né, mais esquisito, e, enfim, a não ser que seja para usar o próprio dinheiro chinês, que a Argentina vai mandar também uma missão militar à China, tá? Pensando na eventual compra de equipamento militar, especialmente caças chineses. Eu considero isso uma bobagem nesse momento. A Argentina não tem uma situação econômica proveitosa, muito longe disso, né? Tivemos essa semana ali uma troca de alfinetadas entre um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, né, e diplomatas britânicos sobre as Malvinas / Falklands, né, com uma diplomata britânica dizendo que o governo britânico vai sempre proteger as Falklands, que eles são parte da nossa família e tal, e o representante chinês dizendo, né, que a China apoia as Malvinas e tal. Então, não sei se é um lobby chinês ou se é um desejo argentino. As Forças Armadas Argentinas estão numa situação paupérrima, isso é fato, né? Especialmente pós-derrota na Guerra das Malvinas. Eu vi recentemente que a gente repercutiu o naufrágio do Ara San Juan. Exatamente. Só que assim, a Argentina ela não vai para a guerra contra o Reino Unido pelas Malvinas de novo, não tão cedo.
E, novamente, a Argentina não tem condições de ficar comprando armas por aí. E, assim, quem vai querer invadir a Argentina? A Argentina vai pra guerra com o Chile agora, é isso? Né, por conta do canal de Beagle. A Argentina vai pra guerra com o Brasil. Né? Então, assim, ao meu ver é bobagem. Né? Mas também tem esse aspecto da relação. O fato é que a Argentina agora, né, formalizou essa adesão à chamada Nova Rota da Seda com aí quase 24 bilhões de dólares para financiamento de obras de infraestrutura no setor energético, também na rede de abastecimento de água e transportes. Só para constar, né, comentário gracioso, né, o Alberto Fernandes disse que se o Xi Jinping fosse argentino, ele seria peronista. Não sei. Acho que o Xi Jinping deve considerar o peronismo muito moderado, talvez. Talvez tem peronismo de direita. Talvez ele fosse montoneiro, talvez. Então, mas aí teve esse comentário gracioso. O que eu quero saber, o que talvez seja interessante, é que se, além desses projetos de infraestrutura, desses investimentos diretos, se a Argentina vai buscar a China para um eventual financiamento da dívida com o FMI. Porque o Alberto Fernandes falou até mesmo de uma adesão da Argentina aos BRICS, e lembrando que os BRICS têm, né, busca, né, criar um organismo, busca não, né, já existe, mas busca que esses mecanismos financeiros econômicos do BRICS, como o novo Banco de Desenvolvimento, né, o novo Banco de Desenvolvimento é um banco propriamente dito, possam ser um paralelo ao FMI, né, aquela disputa que a gente fala desde o início do programa, anos atrás, que é a China considera que o FMI e a OMC possuem uma influência muito grande dos Estados Unidos, possuem uma influência que hoje seria desproporcional, já que foram estruturas criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a situação econômica, a situação mundial era outra. Né? Então, a China fala, olha, o FMI e a OMC e o Banco Mundial precisam refletir o mundo do século XXI, mas os Estados Unidos não querem reformar. Então, a China e outros países emergentes estão subrepresentados, então vamos criar outra coisa. Então, a Argentina, né, tendo essa grande dívida com a FMI, todo o debate político que existe na Argentina sobre isso, se a Argentina em algum momento pode buscar na China um refinanciamento dessa dívida com a FMI, não sei. Mas é também uma possibilidade de ficar de olho. Né? E repito, a Argentina chegou até a falar de entrar no BRICS, que viraria o BRICAS, e aí todo mundo fez piada fez referência ao TRICAS. Não, né? Tem jeito. Não tem jeito ao TRICAS. Né? Agora é o BRICS. Para quem não sabe, isso é uma discussão, é um debate dentro das redes sociais são paulinas? É coisa de jovem. Então, como parte, né, também desse encontro, né, como das consequências desse encontro, também tivemos, né, nos Estados Unidos o Matt Gaetz, tá, que é um deputado do Partido Republicano, eleito pela Flórida. Ele comentou que a Argentina acaba se unir ao Partido Comunista Chinês, ao custo de 23,7 bilhões de dólares. A compra de influência e infraestrutura na Argentina é um desafio direto à doutrina Monroe. E aí vai entrar algo que a gente também já falou aqui no programa e que eu já falei num evento que eu participei no ano passado, tal, né? Porque durante o governo Trump, especialmente, né, se falou muito em doutrina Monroe, né? Nunca tinha se falado tanto em doutrina Monroe, acho, desde da Guerra Fria. Mas não adianta nada você falar em doutrina Monroe, você falar, não, o continente americano é a esfera de influência dos Estados Unidos, América para os americanos, alguma coisa do tipo, e não botar dinheiro na praça. A Argentina precisa buscar parceiros econômicos, ela precisa de investimentos, ela precisa de grana. É isso.
né? Então não adianta nada você falar em doutrina Monroe, temos que ser amigos, América para os americanos, enquanto você vai ter a China disposta a botar dinheiro em vários países, você vai ter a China disposta a botar dinheiro e não interferir em assuntos políticos internos, né? Ou, em outras palavras, olhar para o outro lado, se fazer desentendida quando conveniente, sendo o principal parceiro econômico, o principal destino de exportações. Então, ainda tem essa, né? Da China, a gente continua na China para o governo chinês, né? Ou continua na República da China para o governo de Taiwan, ou vai para Taiwan, segundo os independentistas, mas o governo taiwanês afirmou que a assinatura, né, do acordo entre Rússia e China na véspera dos Jogos Olímpicos de Inverno e o apoio, né, de um ou outro país é uma relação que deve ser tratada com desdém, uma relação abjeta. Tá? O termo em inglês está como contemptible, tá? Daria para usar desprezível, mas acho que desprezível talvez ficaria muito forte, né? Mas então deve ser desdenhada, tá? É uma relação abjeta. Desprezível seria despicable, né? E aproveitando a sua pronúncia canadense, né, agora que você é tio de um canadense, olha só. Sim, pois é. Nós vamos para o Canadá para atualizar o nosso ouvinte sobre os protestos dos caminhoneiros, né, o Freedom Convoy, tá? Lembrando que é uma atualização, a gente falou bastante desse assunto no programa passado, tá? Também recomendamos o pessoal do Canadá Agora, para quem quiser se atualizar, para quem quiser saber mais coisas. Aqui a gente vai apenas partir, né, dos eventos da última semana. O protesto continua, as manifestações dos caminhoneiros em Ottawa, especialmente, como também um efeito, né, uma consequência dos protestos, a ponte, né, a Ambassador Bridge, que é uma das principais pontes entre Estados Unidos e Canadá, ela teve que ser fechada. Ela liga a cidade de Detroit a Windsor. E por que ela foi fechada? Né? Porque assim, como nosso ouvinte pode imaginar, não precisa nem ser engenheiro para pensar nisso, né? Mas o que acontece? Talvez o principal teste de estresse para uma ponte seja, olha, vamos encher uma ponte de caminhões. Porque não tem muito como, né, ser razoável, mais pesado que isso, né? A não ser que, sei lá, vamos encher vamos encher a ponte de tanques, de veículos blindados. E os caminhoneiros travaram a ponte, enchendo a ponte de caminhões. Tá? E assim, quando a gente diz enchendo a ponte de caminhões, né? Mas, pô, Felipe, os caminhões não passam pela ponte? Sim, passam, mas a gente está falando de um monte de caminhões na ponte, parados na ponte ao mesmo tempo. Tá? Então, a ponte foi fechada depois para ter uma averiguação ali da infraestrutura, do estresse, do peso disso. Tá? Do peso de você encher uma ponte de caminhões. Cerca de 27% do comércio entre Estados Unidos e Canadá passa por essa ponte, tá? Especialmente, obviamente, caminhões. A gente falou disso no programa passado, tá? Cerca de 23 pessoas foram presas, né, devido a esses protestos ilegais na ponte, tá? A Ambassador Bridge, que ainda por cima também não é exatamente muito nova, tá? Ainda tem essa. Então não é que uma ponte novinha em folha, né, que, pô, ela aguenta aí 500 mil toneladas. Não, ela foi inaugurada em 1929, tá? A ponte vai fazer 100 anos daqui a pouco, tá? Então ela teve que ser fechada para conferir ali para a questão da infraestrutura, para ver se não aconteceu nada aí de encher a ponte de caminhões. Ela foi fechada por um dia apenas, tá? E mandaram o tráfego normal, né, para a Blue Water Bridge, que liga Sarnia, né, que parece Nárnia, a Port Huron, que fica também em Michigan. Eu digo também porque Detroit
fica em Michigan. Também na semana passada, a gente falou, né, do uso ali da plataforma de doações, de financiamento coletivo, e que a plataforma havia bloqueado a retirada dos fundos, e aí depois, integrantes, né, líderes do protesto, depois de falarem no que os fundos seriam gastos, teve a liberação. Porém, no sábado, a plataforma voltou atrás, disse que vai bloquear, né, completamente, que as pessoas receberão o reembolso de suas doações, tá? Inclusive teve gente no Twitter, na imprensa brasileira, dizendo que a plataforma roubou o dinheiro das pessoas, né? Que iria pegar as doações e gastarem no que quiserem, distribuir como quiserem. Não, a plataforma, eu vou falar aqui o nome, mas não é jabá, né? Mas enfim, a GoFundMe disse que ia reembolsar todo mundo, tá? Reembolsar todos os doadores. Por que veio o papo do roubo, né? Porque inicialmente a plataforma havia dito que, olha, quem não solicitar o reembolso em até 2 semanas, o dinheiro vai ser repassado para caridades, tá? Então eles tinham colocado o reembolso como necessidade de solicitação. E aí depois eles falaram, não, o reembolso, provavelmente ficaram com preguiça de ter que lidar com as eventuais solicitações, e falaram, não, o reembolso vai ser automático, ponto final, a gente não quer se meter com isso. E aí os caminhoneiros e os protestos passaram a usar um outro site de coleta de doações, um site ligado a uma igreja, tá? no canadense, que se tornou conhecida porque coletou também doações para os protestos que culminaram na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Tá? Então, passaram a usar esse outro site para coletar doações para os protestos. Ottawa, a capital canadense, na segunda-feira, dia 7, declarou um estado de emergência, tá? Depois de uma semana de protestos. O prefeito, o Jim Watson, né, disse que precisamos tomar a cidade de volta, tá, dos protestos que estão se comportando de maneira insensível, usando buzinas, sirenes e fogos de artifício, fazendo, não parece nem um protesto, parece uma festa, incluindo aí perto de hospitais e outras instituições, e falou que, além de causas legítimas, o protesto também recebeu a adesão de lunáticos extremistas, tá? Também nessa semana, o Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, disse que o Justin Trudeau é um extremista de esquerda, tá? É um radical de esquerda que destruiu o Canadá com mandatos insanos contra a Covid. Os manifestantes, os caminhoneiros, também receberam apoio do governador da Flórida, o Ron DeSantis, que é um republicano que busca ser, né, também o candidato presidencial republicano para 2024, como ali um nome que ligue tanto as alas mainstream do Partido Republicano, quanto as alas trumpistas, né, do partido, as alas recentes trumpistas. Então, são essas as principais atualizações sobre os protestos. Aí alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas Felipe, tá, vocês falaram da ponte, vocês falaram do dinheiro, falaram de quem apoiou, quem não apoiou, mas então, no fundo, os protestos continuam e não mudou tanta coisa assim. Mais ou menos isso, tá? Não teve grandes negociações, não teve grandes mudanças. Hoje, dia 11 de fevereiro, praticamente um breaking news, o premier da província de Ontário, né, que é como se fosse o governador, né, de Ontário, o Doug Ford, também declarou um estado de emergência, tá? O estado de emergência que a gente mencionou foi de Ottawa, agora é da província, como se fosse do estado, né? E nesse estado de emergência teremos uma multa de até $100 mil e até 1 ano de cana para quem travar o funcionamento de rodovias
aeroportos, portos, ferrovias e pontes. Tá? Então, muito provavelmente, isso foi uma consequência direta, né, do fechamento da Ambassador Bridge. Então, repito, essa notícia é de hoje, de agora a pouco, tá? Então nem dá para dizer direito ainda quais são as consequências ou não. Ele foi eleito pelo Partido Progressista Conservador de Ontário, que é um partido, né, como o próprio nome diz, é um partido regional conservador, inclusive tanto em inglês quanto em francês, o idioma oficial do partido. Então vejam que essa medida de emergência foi tomada por um político do espectro conservador. Aí alguns ouvintes podem também perguntar, pô, mas Felipe, no programa passado vocês falaram, né, que o Partido Conservador ia trocar de liderança, né, que tinha lá o efeito lá uma influência parecida com a influência do trumpismo no Partido Republicano dos Estados Unidos, e aí o cara lá saiu e tal. Pois bem, não temos ainda uma escolha final. A liderança do Partido Conservador está na Kentse Bergen de maneira interina, tá? Ela que foi ministra de Desenvolvimento Social, tá? No último governo, no penúltimo governo conservador canadense. Ela que é uma política ligada também a um conservadorismo social, tá? Então, quando eu digo isso, ela, por exemplo, ela é uma ativista contra a regulamentação, contra uma flexibilização do aborto de gestação, e também ela votou contra o banimento da terapia de conversão, entre aspas, a cura gay, né? Então, são essas aqui as principais atualizações, né, sobre o Canadá. Repito, a gente falou sobre esse assunto bastante no programa passado, que a gente explicou de uma forma mais ampla, né? Falamos ali dos 15% dos caminhoneiros e tal. Aqui a gente está atualizando. Outra atualização antes da gente passar para os Estados Unidos, meu caro Matias, que a província de Saskatchewan, que a gente também mencionou no programa passado, retirou a necessidade do comprovante de vacinação na fronteira, tá? Para fazer o cruzamento de fronteira, a província de Saskatchewan, que já não tinha, né, já era a mais flexível, digamos assim, das províncias fronteiriças, agora retirou completamente essa necessidade. Ela que faz fronteira com Montana e Dakota do Norte, né? Então também não se espere um grande afluxo por essa fronteira. Até porque 5 pessoas moram em Montana. Né? Montana deve ter mais ovelha do que pessoa. Provavelmente. Aí cruzamos a fronteira, vamos para os Estados Unidos. A gente pode cruzar a fronteira porque estamos vacinados e não dirigimos caminhões. Embora eu não tenha visto nem para o Canadá nem para os Estados Unidos, então serei preso na fronteira. Idem. Barrados no aeroporto. Não, mas o visto canadense agora se tira fácil, amigo. Agora você chega lá no consulado e você fala, meu sobrinho é canadense, amigo. É reunião de família. Você que pensa, minha irmã ainda não tem cidadania. Não tem cidadania, eu tô falando visto. Tá. Falando visto. Diferente. Você chega lá e fala, vocês vão ficar no caminho do amor? É isso? Nos Estados Unidos, né, a gente começou a semana na noite de sexta-feira, uma notícia que poderia até ter entrado no último programa, mas a gente não chegou a ver a tempo, mas que uma resolução do Partido Republicano, tá, disse que estavam censurando os 2 deputados republicanos que apoiaram a investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, a Liz Cheney, né, e o Adam Kinzinger. E essa declaração do Partido Republicano, ela diz que o que ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021 foi um discurso político legítimo. É brincadeira, né? É demais pra minha cabeça. Né? Tinha cara ali querendo literalmente enforcar o Mike Pence. O Mike Pence. Quero o vice. E é um cara extremamente conservador. E era um discurso político legítimo.
Inclusive, esses dias eu tava... Essas coisas do algoritmo do YouTube, né? Você assiste uma coisa e quando você vê, você tá maratonando essa coisa por, né, de 10 anos atrás. Eu fui assistir um vídeo do Saturday Night Live e aí eu comecei a assistir vários vídeos da época das eleições entre o Trump e a Hillary, né? Dos Weekend Update. E, por exemplo, eles faziam muita piada com o Mike Pence, né, sobre a postura dele em relação a pessoas homossexuais e tal. Então, assim, o Mike Pence é um cara bastante conservador e ele estava ali como traidor da pátria, e isso é o discurso político legítimo. Né? Foram, né, temos aí mais uma rodada de negociações em Viena sobre o acordo nuclear com o Irã, e nessa semana tivemos aí um gesto de boa vontade, né, por parte dos Estados Unidos, já que o governo dos Estados Unidos retirou as sanções, tá, a empresas civis, tá, iranianas ligadas às atividades nucleares. Tá? Então, é o que a gente sempre fala. Quando a gente fala de programa nuclear, quando a gente fala de enriquecimento de urânio, na ponta da linha está o enriquecimento de urânio a um nível que permita uma arma nuclear e tal. Porém, no início dessa linha, a gente está falando, por exemplo, do uso, né, de radiação para fins médicos, por exemplo. Né? Radioterapia, alguns exames, alguns equipamentos médicos. Então, é basicamente ligado, tá? Quando fala assim, de empresas civis, né, das atividades nucleares iranianas, é ligado, por exemplo, a essa questão do uso médico, tá, de radiação. Tá? Acaba sendo talvez o exemplo mais visível, né, o exemplo mais fácil de dar. E os Estados Unidos retirou essas sanções aí como um gesto de boa vontade para essa nova rodada de negociações. Falando em relações Estados Unidos e Brasil, tá, temos uma matéria da Raquel Lopes falando que, embora o governo brasileiro tenha pedido para que brasileiros deportados não sejam algemados, o governo dos Estados Unidos estaria continuando a usar essa política, tá, de algemar brasileiros deportados. Tá? Recomendo a leitura. E, principalmente, uma notícia que muita gente deve ter visto, o Brasil foi aceito no programa Global Entry. Tá? Que isso significa o quê? Ao fim do visto para os brasileiros irem para os Estados Unidos, vai todo mundo poder ir para Disney, uma festa danada, até empregada doméstica vai poder ir para Disney? Não, Paulo Guedes pode ficar tranquilo. Tá? O Global Entry significa que viajantes frequentes, pessoas que já tenham visto e sejam viajantes frequentes aos Estados Unidos, podem solicitar a entrada no programa Global Entry. Tá? Você vai lá, você paga uma inscrição, você paga uma taxa, manda lá os seus documentos, e aí, você sendo aceito no programa Global Entry, tá? Ou seja, não é todo cidadão brasileiro, assim, agora os cidadãos brasileiros que cumprirem esses critérios vão poder entrar. Se você sendo aceito no programa Global Entry, você agora será um viajante pré-aprovado. Então você não vai pegar a fila, você não vai ter que passar pelo oficial de imigração, você não vai ter que ficar respondendo 500 perguntas, você vai lá e passa naquele totem automático, tá? Que nem quando você viaja domesticamente ou quando você volta para o seu país. Né? Você vai ter menos filas, você vai ter que responder menos perguntas, você não vai ter que responder perguntas, não vai ter que passar pelo oficial de imigração e tudo mais, não vai ter alguém te olhando torto de cima a baixo. É isso, tá? Então, você não é algo que vai beneficiar a população brasileira em geral. É algo que vai beneficiar viajantes frequentes para os Estados Unidos. Então, olha, eu moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, minha esposa mora nos Estados Unidos, ela é cidadã, eu vou para lá 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, alguma coisa assim, nunca tive nenhum problema com a lei, tudo mais, tal, tá aqui tudo bonitinho, tenho emprego, tenho blá, 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 blá. Ok,
Aí você é aprovado e vai poder ter esse serviço facilitado. Tá? É basicamente isso. Mas o Brasil, então, se tornou o 12º país do mundo a ter cidadãos habilitados para o programa Global Entry. Tá? Ainda nos Estados Unidos, aquelas notícias que a gente coloca para os nossos ouvintes poderem se deleitar durante a sua audiência, a deputada Marjorie Taylor Greene, né, que é considerada, né, uma das principais trumpistas da Câmara, ela disse que o comitê que investiga o 6 de janeiro, a investigação sobre a invasão do Capitólio, eles usam técnicas da gazpacho. Tá? Lembrando que gazpacho é uma sopa de tomate fria. Isso, é um aperitivo, né? Eu particularmente nunca experimentei porque não tenho muita vontade. Então, o que ela quer dizer? Que Hitler contava com várias sopas de tomates. Tá? Ela disse que temos a polícia gazpacho da Nancy Pelosi. Então fica o registro, né, que é Gestapo. Tá? Gazpacho é outra coisa. Os nossos ouvintes que gostem, né, certamente vão se inspirar e vão tomar um gazpacho, vão comer um gazpacho, não sei qual é o verbo adequado. Eu já falei, nunca me interessei muito. Sei lá, não me parece interessante. Também nos Estados Unidos, a inflação bateu um recorde que não chegava desde fevereiro de 1982, ou seja, a maior inflação em 40 anos, tá? Já que os últimos 12 meses tiveram uma inflação de 7,5%. Somente em janeiro, os preços subiram 0,6%. Então, veja como ainda é bizarro, né? A inflação de janeiro foi de 0,6%. Aqui, né, período Sarney mandou um abraço, mas é a maior inflação dos últimos 40 anos, né? E isso seria uma consequência da pandemia e também o que acontece? O governo dos Estados Unidos tenta incentivar a atividade econômica, o governo dos Estados Unidos botou muitos dólares na economia, né? Ligou as impressoras, por assim dizer, mas a economia ainda não respondeu, porque a pandemia ainda não acabou. Né? Então você ainda tem setores que são importantíssimos para a economia que ainda não estão funcionando. Por exemplo, os setores turísticos, os setores de viagem como um todo. Né? Então, isso acaba gerando inflação. Por quê? Porque agora as pessoas têm o dinheiro, né? Várias delas, né, vão ter o dinheiro, mas estão com o dinheiro dentro do colchão. Né? Usando uma expressão de desenho animado. Também ainda nos Estados Unidos, tá? A gente ainda tem duas notícias. Uma delas trazida pela nossa querida Mariana Sanches, nossos ouvintes, inclusive o pessoal da Tesoureiros marcaram a gente lá no Twitter, e que também foi publicada no New York Times. A Administração Nacional de Arquivos e Registros dos Estados Unidos, tá? Ou seja, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, está investigando o Donald Trump e pessoas que faziam parte do seu governo por manipulação dos registros presidenciais. O Donald Trump, olha isso, gente, é muito louco, porque assim, é uma mistura de falta de republicanismo, né, ou seja, de você confundir o público com o privado, com megalomania, com falta de noção, com crime, né? O Donald Trump teria levado 15 caixas de documentos da sua administração para sua casa na Flórida. Incluindo aí, desde cartas, né, as cartas que ele trocou, né, com Kim Jong-un, até também documentos, atas de reunião, atas de conversas, né, no Salão Oval. E quando o Felipe fala da sua administração, não quer dizer que é particular do Trump, porque é de interesse público. A administração encabeçada por ele, mas não dele. Pois muito bem lembrado. Então, assim, isso é muito louco. E é importante chamar a atenção
para um processo que também vai começar a correr aqui no Brasil, tá? Já que, vamos lembrar, né, o presidente brasileiro e especialmente 2 de seus filhos são copycats do Trump, querem flexibilizar as leis do Arquivo Nacional para permitir a diminuição de prazos, tá, para destruição de documentos e para que agências do governo não precisem mandar cópias dos seus registros para o Arquivo Nacional. Tá? É bom ficar de olho. Eu estou falando isso como uma das pouquíssimas pessoas que deve ter arquivistas e bibliotecários nas suas redes sociais. Né? Então, é importante também ficar de olho nisso aqui no Brasil. Mas, assim, o cara acha que os documentos são dele, sabe? Não são dele, são da presidência dos Estados Unidos. Ele estava lá, mas as coisas são da presidência. Sabe? É que nem, sei lá, ele queria levar a mesa do Salão Oval para casa. Então, ele teria levado 15 caixas de documentos para sua residência na Flórida, documentos pertinentes à presidência. E a outra notícia, tá, uma notícia dessa madrugada, ainda não tive muito tempo de ler, mas que eu tenho certeza que vai deixar muita gente chocada, foi publicado pelos senadores Ron Wyden, do Oregon, e Martin Heinrich, do Novo México. Ambos são integrantes do Comitê de Inteligência do Senado. Tá? Foi publicado um relatório dizendo que a CIA ela coleta mais informações com menos transparência dos cidadãos dos Estados Unidos do que previamente sabido. Tá? A CIA teria um programa próprio de coleta em massa de inteligências sem controle pelo Congresso, tá? E sem passar também pelo Judiciário. E isso envolveria a coleta em massa, sem supervisão de informações de cidadãos dos Estados Unidos. Novamente, ficamos todos chocados, né? E é o que a gente já falou aqui. A gente já falou isso aqui, por exemplo, a gente começou esse bloco falando de China, né? Quando a gente fala, né, a gente já falou aqui, por exemplo, da guerra dos apps, né? Quando Trump quis barrar o TikTok, e na China você tem as redes sociais dos Estados Unidos são barradas, né? Aí, recentemente, a China Telecom não pôde operar nos Estados Unidos. As redes sociais, infelizmente, elas têm uma ligação direta com o fim da privacidade. Isso está diretamente ligado ao poder dos estados. Né? A gente falou, por exemplo, um tempo atrás, de que o grupo dos 5 olhos, né, os 5 países anglófonos que cooperam em inteligência, queriam mais backdoors no WhatsApp, por exemplo. Né? E eles vão coletar essas informações. E ainda mais assim, eu digo nós, tipo eu, você, né, pessoas, entre aspas, latinos para eles, né? Ou seja, não somos nem cidadãos dos Estados Unidos, ou cidadãos britânicos, ou australianos, ou chineses, enfim, o que for, vai ter menos pudor ainda, né? Então tá aí, eu passei os nomes justamente para que vocês possam depois, quem duvidar, alguma coisa assim, quem quiser procurar, porque, repito, foi algo que saiu essa madrugada, tá? E ainda não deu tempo de ler direito, né? Então fica aqui o registro de algo que a gente também já sempre comentou, né, de que os estados vão utilizar as redes sociais sem seu consentimento para espionar e para roubar informações e que esse negócio de privacidade é quase uma ilusão. Finalmente a gente sai dos Estados Unidos, vamos para Honduras primeiro, com 3 notícias, tá? A primeira é que o novo governo hondurenho publicou no domingo, dia 6, uma lei de anistia para presos políticos, tá? Libertando todas as pessoas que foram presas por se oporem ao golpe de 2009, que depôs o Manuel Zelaya, que era o então presidente. É o primeiro-damo. É o primeiro-damo. Né? É o esposo da presidente Xiomara Castro. Então, tivemos essa lei de anistia em Honduras, como primeira notícia. A segunda foi que, quando a gente teve a posse em Honduras, o Matias explicou pra gente, né, que tínhamos 2 lideranças do Congresso. Né? Uma
reconhecida pela Xiomara Castro e outra vinda de um racha, né, do partido da Xiomara Castro, do Libre, com apoio de alguns partidos da direita. Então nós tínhamos o Luiz Redondo, né, chefiando o Congresso reconhecido pela presidente, e o Jorge Calix como líder paralelo. Tá? Agora tivemos um acordo, tá, em que a aliança, né, construída pela Xiomara Castro vai ser reconhecida e o Luiz Redondo será reconhecido como o chefe do Congresso Nacional. E a outra notícia hondurenha é que 6 ativistas ambientalistas do país foram declarados culpados de um processo depois de eles serem detidos, né, 2 anos e meio atrás, eles foram detidos num protesto contra uma mina de ferro que teria poluído o rio Guapinol, que é um rio que, inclusive, serve para abastecimento de água potável para milhares de pessoas. Os 6 ativistas que estavam protestando contra a mina foram presos e agora foram considerados culpados, tá, de danos criminosos e cativeiro, porque eles sequestraram o chefe de segurança da mina, tá, e mantiveram ele como refém durante o protesto. Então, eles foram condenados aí, por 2-1 dos juízes. A Anistia Internacional e a Mary Laylor, que é integrante do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, disse que a sentença é irregular porque os acusados foram vítimas de detenções arbitrárias, tá? E que eles estavam agindo legitimamente e são inocentes. Nenhuma evidência dos supostos crimes foi apresentada, tá? Nem participações em supostos crimes, dizendo que o que seria o cativeiro do chefe de segurança da mineração, na verdade, o próprio chefe de segurança teria se apresentado para mediar ali com os manifestantes, para tentar solucionar com os manifestantes, e em nenhum momento ele foi impedido de sair, de se deslocar, nem sofreu violência, tá? Mas enfim, 3 notícias hondurenhas. De Honduras, vamos para a Costa Rica, onde teremos o segundo turno da eleição presidencial. Né, como previsto, a gente chegou a, né, como previsto pelas pesquisas, né, a gente chegou até a mencionar as eleições costarriquenhas no programa passado. Em primeiro lugar, ficou o ex-presidente José Maria Figueres, do Partido de Libertação Nacional, com 27% dos votos. Ele que é de centro-esquerda. Em segundo lugar, ficou o Rodrigo Chávez Robles, do Partido do Progresso Social Democrático, que, apesar do nome, né, é considerado um partido socialmente conservador, é considerado um partido economicamente social-liberal, a favor ali de um estado de bem-estar social, né, a favor de medidas sociais, porém que socialmente, né, nos costumes, como se diz por aqui, é um partido mais conservador. Tá? O Rodrigo Chaves ficou com 16% dos votos. Tá? Em terceiro lugar ficou o pastor Fabrício Alvarado, do Nueva República, com 14,8% dos votos. Ele que tinha aí sim uma plataforma bastante conservadora e ele supostamente, né, ele teria apoio do Vox, né, o partido neofranquista espanhol. Então, vejam só, né, que o primeiro colocado ficou com 27%, o segundo colocado com 16,7%, o terceiro com 14,8%, depois ainda temos outros 2 candidatos acima dos 10%, depois mais um candidato com
quase 9% dos votos. Então foi um voto bastante fragmentado. Lembra um pouco o primeiro turno das últimas eleições peruanas, né? Que não tem nenhuma plataforma hegemônica, né? Enquanto que se o José Maria Figueires é de centro-esquerda, as 4 candidaturas mais votadas depois dele estão à direita, né? Só o José Maria Vilauta, da Frente Ampla, que está à sua esquerda. O segundo turno será no dia 3 de abril, ou seja, teremos aí quase 2 meses para a construção de alianças, para discursos políticos, para campanha, para xingar o opositor de cara de melão. Então, veremos aí como será. Mas, pelo que você me falou, né, a tendência é, se os votos à direita todos se aglutinarem, a tendência é termos uma virada entre o primeiro e o segundo colocados no primeiro turno. E na sessão Partido Novo ao redor do mundo, o Eliezer Fenzag Mintz, representante do Partido Liberal Progressista, que é laranja também, foi o 5º mais votado, com 12,33% dos votos. Aí, meu caro Matias da Costa Rica, nós vamos para a Colômbia, né, com 3 notícias. Uma delas, né, a primeira delas, na verdade as 3 são do dia 9, né, de anteontem. O Gustavo Petro, né, economista, senador, ex-prefeito de Bogotá, e que chegou ao segundo turno nas últimas eleições. Chegou ao segundo turno nas últimas eleições e ele está em primeiro nas pesquisas para as eleições desse ano. Né? Embora, novamente, a Colômbia também prenuncia aí um voto bastante fragmentado e certamente teremos segundo turno na Colômbia. Mas o Gustavo Petro pediu desculpas porque ele aparentava ali estar sob efeito do álcool, né, ao fazer um discurso em um comício em Girardot. Tá? Ele, no seu vídeo, ele pediu desculpas e disse que o cansaço da viagem à Europa e o jet lag, né, a questão do fuso horário, potencializaram uma bebida que ele tomou antes do compromisso e peço desculpas a quem assistiu ao ato que quis cumprir apesar do meu cansaço. Então, ele chegou da Europa, aí pousou, estava cansado, aí alguém, sei lá, toma aqui essa cervejinha, toma aqui essa caipirinha, esse uísque, não sei o que ele tomou, e aparentemente subiu demais, segundo ele, né? E ele falou que de novo as bandeiras vermelhas sejam levantadas, que essa cidade possa ser chamada de novo de capital vermelha da Colômbia. Como puderam fazer isso? Votaram em Ivan Duque. A realidade foi a destruição econômica do território. A realidade, a população de Girardot foi condenada à pobreza. Né? E aí, obviamente, esse vídeo vai ser usado como argumento, né, nesse discurso do perigo vermelho. De olha só, ele falou de bandeiras vermelhas, então é o retorno do comunismo, o retorno das Farc, né? Então, lembrando que o Gustavo Petro, parte do motivo dele liderar as pesquisas eleitorais é o fato dele ser basicamente o principal candidato à esquerda, enquanto a direita não tem um candidato definido, por assim dizer. Né? O Ivan Duque não pode concorrer à reeleição, não existe reeleição na Colômbia, então você tem desde possíveis sucessores do Ivan Duque, você também tem, né, os aliados do Álvaro Uribe, e aí no primeiro turno a gente vai ter uma fragmentação entre vários candidatos à direita, que possivelmente, provavelmente, nenhum segundo turno vão acabar se aglutinando. Tá? Mas um dos motivos do Gustavo Petro liderar as pesquisas é o fato dele ser o principal candidato à esquerda, coisa que não acontece à direita. Tá? A direita está mais fragmentada, até pelo fato do Ivan Duque, né, atualmente, por conta dos mortos nos protestos na Colômbia, né, os efeitos da pandemia na Colômbia e tudo mais, o Ivan Duque hoje, né, acho que muitos candidatos, inclusive, não querem o apoio do Ivan Duque. Ou do Centro Democrático, né?
E falando do Centro Democrático, né, houve aí uma troca de farpas entre o ex-presidente Álvaro Uribe e uma das pré-candidatas, a Ingrid Bittencourt, né, que se notabilizou por ter sido uma das reféns mais longevas das Farc, no qual a pré-candidata disse que não quer ter nenhuma relação com partidos ou candidatos respaldados pela máquina, né? Enquanto que o Uribe vestiu a carapuça e disse que a máquina dele é o coração. E outro ex-presidente colombiano também se meteu aí nessa pré-campanha, né? O Andrés Pastrana, acusando o Gustavo Petro de ter trabalhado para o Pablo Escobar, né? Ele que foi também sequestrado pelo narcotráfico antes de tomar posse como presidente colombiano, né? Então mostra aí, né, que essa eleição colombiana é um interlúdio do que a gente vai ver aqui no Brasil no segundo semestre. Também na Colômbia tivemos muitas chuvas no país, e um deslizamento de terra em Risaralda deixou pelo menos 14 pessoas mortas, infelizmente. E também na Colômbia, também no dia 9, uma bomba foi explodida na guarita de um batalhão em Granada, tá? E 3 pessoas morreram, tá? 2 delas militares, e outro seria o condutor do veículo. Não se sabe se ele era um homem-bomba ou se ele não sabia que tinha um explosivo no veículo, ou então se ele esperava deixar o veículo lá e conseguir fugir antes da explosão, né? Quando eu digo homem-bomba, no sentido de suicida, né? Então, isso ainda está por ser averiguado. E, finalmente, no Peru, né, como o Matias mencionou, né, no Sobre la Hora da semana passada, o terceiro gabinete do Pedro Castillo não durou muito tempo, e aí o Pedro Castillo nomeou o seu 4º gabinete, tá, em cerca de 6 meses, nessa terça-feira, dia 8. Né, o primeiro-ministro, que é o chefe dos ministros, né, será o jurista Aníbal Torres, que era o titular da pasta de Justiça e Direitos Humanos. Tá? Lembrando que o Héctor Valer, que deveria ter sido o terceiro primeiro-ministro, ele caiu basicamente em um dia, já que ele, em 2016, ele é acusado de, em 2016, ter agredido a filha e a ex-esposa. Tá? Dos 19 ministros que estavam no terceiro gabinete, 6 foram trocados. Um deles, né, o próprio Héctor Valer, outros 5 também foram trocados. Tá? Então, esperamos um gabinete ministerial que dure agora no Peru.